O Grêmio cometeu um erro seríssimo na montagem do seu grupo de jogadores para 2022. Corrigiu para 2023, é verdade, mas corrigiu e mudou tanto o cenário da preocupação que acabou criando um outro problema. E a partir da criação desse problema, espera-se que agora isso tenha uma solução. Pode parecer complexo, mas eu prometo para vocês que não é. O assunto aqui é a montagem do grupo de jogadores e a partir de agora é sobre isso que vamos falar. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Antes de mais nada, bem-vindo a esse canal. Eu sou gremista, falo para gremistas por aqui, então se inscrevam. Cheguem junto com a gente, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o like no vídeo. Vocês perceberam algumas figurinhas um tanto quanto horripilantes na thumb, no card desse vídeo. Vamos falar sobre isso. O que fez o Grêmio na temporada 2022? O Grêmio pegou um monte de jogador rapidinho, um monte de jogador armandinho, se for o caso, se assim preferirem usar o termo, mas com dificuldades intelectuais gigantescas. O Grêmio da Série B, alguns não gostam desse termo, acham pejorativo, pode ser, admito, e assumo a responsabilidade por usá-lo. O Grêmio tinha um time burro em 2022. Burro. O Grêmio tinha jogadores ali como o Janderson, como o Biel, jogadores que corriam, não levantavam a cabeça e não faziam ideia do que estava acontecendo. Para 2023 o Grêmio mudou isso. O Grêmio contratou jogadores inteligentes. Cristaldo, jogador inteligente. Carbajo, mesmo com dificuldades técnicas, jogador inteligente. O PP, mesmo se machucando muito, é um jogador inteligente. O Soares, Soares é palhaçada, Soares dispensa qualquer tipo de comentário. O Grêmio foi no mercado e buscou jogadores inteligentes. O Natan, por exemplo, que eu fiz questão, o Natan Pescador, de colocar no card desse vídeo, é um cara que não corre, que não compete, que não sai do lugar, mas ele para burro não serve. Ele é inteligente, sabe jogar. Mas o Grêmio a partir daí cometeu um outro erro e é aí que eu queria chegar. Em 2022 o Grêmio tinha um time de velocidade, mas que não tinha pensamento, não tinha cérebro, não tinha intelecto, não tinha QI. Em 2023 o Grêmio agregou capacidade intelectual ao seu time, agregou jogadores inteligentes ao seu grupo, mas perdeu muito em intensidade. PP não é um jogador intenso, Carbajo não é um jogador intenso, Natan não é um jogador intenso e o Grêmio em vários momentos do ano ficou refém disso. O Grêmio ficou um time pouco intenso. Eu vou lembrar de um que saiu, que chegou e saiu, o Vina. O Vina era um cara inteligente, um cara que sabia jogar e tal, mas não tinha mais a intensidade de outros tempos. E o Grêmio, em vários momentos do Campeonato Brasileiro, sentiu falta dessa intensidade, desse perfil mais atlético ao time. E portanto, gente, aí entra o X da questão. O Grêmio precisa solucionar esses dois problemas, mas encontrar o meio termo. Não adianta o jogador que corre muito, mas não pensa. E também não adianta o jogador que pensa muito, mas não consegue correr. O Grêmio precisa encontrar jogadores fortes, jogadores capacitados fisicamente, jogadores que não têm um histórico de departamento médico. O elenco do Grêmio está cheio de jogadores com histórico altíssimo em departamento médico. Bruno Vini, Ferreira, o próprio Jeromel, Fábio talvez seja o principal exemplo. O Grêmio tem vários jogadores que passam mais tempo no DM do que jogando. E quando jogam não conseguem ter a intensidade que um dia tiveram. Então o objetivo do Grêmio, pessoal, ao meu ver, nessa janela, é absolutamente esse. Não adianta o cara que corre e não pensa, não adianta o cara que sabe pensar, mas não consegue correr. O Grêmio precisa de jogadores capacitados intelectualmente e fisicamente. E óbvio, a parte técnica é algo que não pode nem entrar em discussão. Mas o Grêmio precisa desse perfil de jogador. Então eu fico incomodado quando eu vejo pintar no noticiário do Grêmio jogadores com aquele perfil de 2022, corredorzinhos que não pensam, mas eu também me incomodo quando eu vejo mais do mesmo do que foi em 23, jogadores que pensam, que têm técnica, mas que não têm mais perna para executar. Eu vou dar um exemplo, Rodrigo Caio.
Quando eu vi o Rodrigo Caio ligado ao noticiário do Grêmio, eu disse, gente, o que o Grêmio quer com o Rodrigo Caio? Ele é um cara que vive machucado. Eu acho um baita zagueiro, mas não dá para contar. É um cara que vai te entregar 10, 15 jogos por ano no máximo. O Jeromel, no último ano, conseguiu atuar apenas 7 vezes. E aí, adianta ter um potencial grande jogador, mas que na prática não consegue aparecer? Também não adianta. Então, gente, esse é o desafio do Grêmio. O Grêmio corrigiu um problema, criando outro. E agora precisa encontrar esse meio termo. Jogadores bons fisicamente, que tenham capacidade intelectual interessante e, claro, possuam parte técnica também. Esse é o desafio para o Grêmio finalmente reforçar, de fato, ou seguir reforçando de fato o seu grupo para 2024. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.